Bom dia, bom dia, bom dia. Paz e graça, Deus abençoe seu dia. Hoje eu quero trazer uma palavra especial sugerida pelo irmão Nilson. Mais uma, né? E se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 3. Um texto poderoso, vou ser bem breve, mas vai abençoar o seu café, vai abençoar o seu dia. Entretanto, o menino Samuel, falando sobre o profeta Samuel, né? Servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era muito rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Eu li esse texto, aquilo me tocou lá no coração. Eu fico pensando como que uma geração pode viver sem a palavra de Deus, sem a palavra frequente de Jesus. Uma geração que vive sem a palavra de Jesus, sem a direção de Jesus. Uma geração que vive sem os conselhos de Jesus. É uma geração que está sujeita ou suposta ou predestinada à destruição total, porque a palavra de Jesus é o que dá o conhecimento, é que traz vida. A palavra de Jesus é que traz a salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Sem Jesus não tem jeito. Como que, se o próprio Jesus é a palavra, uma geração, uma família, uma casa pode viver sem a palavra de Jesus? Nós somos abençoados hoje que nós temos uma palavra disponível para a gente. A gente tem internet, que tem cafezinho da manhã todo dia, com uma palavrinha pequenininha de Deus. Uma palavrinha simples, mas uma palavra de Deus que pode tocar a sua vida. Na verdade, você não precisa de muito. Você precisa de meditar nessa palavrinha o dia inteiro. É só isso que o seu coração precisa. Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E a palavra que eu quero trazer é que a palavra de Deus era rara naqueles dias e as visões eram não muito frequentes. Meu amigo, eu e você temos uma palavra constante na nossa vida. Nós podemos pegar a palavra de Deus, estudar, destrinchar a palavra, porque quando não tem essa revelação da palavra, o povo se corrompe. Sem a palavra, sem a profecia, sem aquilo que revela o pecado, o povo vai se corrompendo. A vida da gente vai se afastando de nosso Senhor. Ah, meu Deus, misericórdia dos nossos dias, misericórdia da nossa geração, dos nossos filhos. Que o Senhor venha trazer a palavra do Senhor viva, em nome de Jesus, para o nosso meio. Não uma palavra, mas eu tenho visto pessoas dar palavra que mais parece palavras de feitiçaria, palavras de... Eu estava conversando com a irmãzinha agora há pouco e ela contando sobre a situação da vida dela. Meu Deus, eu não consigo entender como que pastores e líderes nesses dias se perderam dessa forma, voltaram à vida, voltaram à palavra, voltaram ao ensinamento apenas para aquilo que não é de Deus, voltaram para coisas mundanas, voltaram a buscar as coisas desse mundo em vez de buscar as coisas de Deus. Eu não consigo entender. Parece que naquela época a palavra de Deus era rara, mas parece que nos nossos dias nós estamos vivendo também um período de escassez em alguns locais. Em alguns lugares tem escassez, embora a palavra está disponível para nós por causa do Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre todos nós. Está fácil, o véu foi rasgado de alto a baixo, o véu foi rasgado, Jesus rasgou o véu. Hoje nós podemos chegar diante do Santo dos Santos e adorar o Senhor e falar com Ele e parar para ouvir o Senhor. A palavra do Senhor está disponível e tanta gente sedenta sem uma palavra verdadeira, tanta gente sendo guiado para um caminho falso, um caminho que não leva a Deus, porque não vem
não bebem da palavra de Deus, porque não conhecem a palavra verdadeira, antes preferem os ensinos, os enganos deste mundo. Samuel chegou, começou a servir a Deus diante de Eli. A grande lição para a gente está no servir. Servir a Deus. Ele não servia a Eli, ele servia a Deus perante Eli. Às vezes nos nossos dias tem pessoas servindo aos pastores, servindo aos bispos, aos apóstolos e não servem a Jesus. Você percebeu que às vezes você está servindo ao homem e não a Jesus? Servia a Deus perante Eli. Então o que acontecia? O que aconteceu é que a palavra de Deus veio a ele. Veio a ele exatamente para mostrar sobre o pecado. Para mostrar sobre o pecado do líder, sobre o pecado daquele que o ensinava. Nos nossos dias temos líderes em pecado, temos aqueles que ensinam e estão em pecado. E precisa às vezes de uma criança para vir e falar a verdade. Para vir e falar da palavra viva de Deus, aquela palavra que vem do céu para a gente. Nós precisamos de homens com coração de criança. Com homens, a palavra de Deus diz que Jesus falou assim, todo aquele que não se tornar como uma criança não tem como entrar no reino dos céus. Já entendeu, irmão? Entendeu que é verdade que nós temos que nos tornar como uma criança? Se você tiver um coração de criança, servir a Deus, diretamente a Deus, a palavra de Deus vai vir sobre a sua vida. A palavra verdadeira de Deus vai vir sobre a sua vida. Palavra com abundância. Nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida, palavra viva, palavra única, palavra que não é dupla, é uma palavra só. Uma palavra verdadeira, aquela palavra que satisfaz, aquela palavra que enche o nosso coração, que muda o nosso caráter, que muda a nossa vida, que muda o nosso interior, que muda tudo aquilo que a gente faz, que muda a gente para servir, para amar. Dessa palavra que nós precisamos. Que você nesse dia venha fazer como Samuel, servir a Deus diante dos irmãos, diante do seu pai, diante do seu tio, diante dos seus amigos, sem ter vergonha, servir a Deus. E a palavra de Deus vai vir sobre você. A palavra de Deus que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história e vai mudar a história da nação em que você vive. Deus te abençoe. Paz e graça.